Jesus, na cruz revelaste o teu amor. Teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou. E hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé. Nela eu vou prosseguir. Graça e paz, povo de Deus! Tudo bem com você? Estamos dando início a mais um podcast, A Voz da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, onde tem dúvidas e diferentes interpretações entre os cristãos: o batismo no Espírito Santo, o dom dos espirituais, oração em outras línguas. Com tudo isso contribui para o crescimento da vida cristã. E hoje nós vamos tratar esse assunto baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado através desse podcast, A Voz da Fé. E nosso objetivo aqui é estudar as Escrituras. E quero convidar a nossa ministra do podcast A Voz da Fé. Nada mais, nada menos que Edicleide dos Santos, a minha esposa. Então, quero convidá-la para, de antemão, entrar nos estúdios do podcast A Voz da Fé. Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Então, me chamo Edicleide Pereira, casada com Claudimar Pereira, e congregamos no Verbo da Vida do Distrito com o nosso pastor Isaías, onde nós estamos crescendo e avançando no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos falar então desse tema maravilhoso sobre oração em outras línguas. Amado, eu tenho certeza, nós até comentamos, para quem assistiu o podcast Uma Vida de Oração, nós tocamos basicamente, bem brevemente, um pouco sobre oração em outras línguas. E eu tenho certeza que esse é um desejo, né? Que nós fazemos um podcast bem específico a respeito desse tema, que vai nos levar mais tempo. Eu tenho certeza que tem coisas aqui que vai nos edificar e vai edificar você através desse podcast. Amém. Então, não esqueça aí de compartilhar e curtir, e tenho certeza que você e as demais pessoas serão acrescentadas. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu quero ler primeiramente Atos. Você também pode acompanhar a leitura na tua Bíblia. Amém? Abre aí. Atos, no capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos, capítulo 2, verso 39. Pois a promessa é para você, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isso enquanto o Senhor nosso Deus chamar. Edicleide, no dia de Pentecoste, houve um derramamento do Espírito Santo, em que todos foram cheios do Espírito. Lhe se concedia o que falasse, porque alguns cristãos não acreditam que é para o dia de hoje. Na verdade, você falou anteriormente, né, a respeito do derramamento, a respeito da promessa que está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, né, que ali era uma promessa do Pai, né, e isso já tinha sido enfatizado desde Joel, né, que Deus já havia prometido o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo. E aqui em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus fala da mesma promessa que o Pai havia feito, né, para o seu povo. E ele disse: olha, não saia daqui, mas fique aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu vejo isso como uma grande importância, né? Jamais Deus iria fazer uma promessa e Jesus iria, né, falar a respeito se isso não fosse um propósito da parte de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos entender qual é o propósito, né, de Deus para a nossa vida no que se refere ao batismo no Espírito Santo ou até mesmo ao derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso se enfatiza, né, em Atos no capítulo 2, né, quando acontece, de fato, a promessa se cumprindo no tempo de Pentecostes. Ele fala, né, que estavam todos no mesmo lugar, e ali não só estava falando dos apóstolos, ali não só se referia aos apóstolos ou os discípulos, né? Ali estavam reunidos muita gente, ou seja, eram gregos, eram hebreus, eram várias pessoas que estavam no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, onde encheu toda a casa. Ou seja, todos estavam assentados no mesmo lugar. Por quê? Jesus disse, não saia daqui, mas fique aqui, até que do alto seja revestido de poder. E ali aconteceu o quê? O cumprimento da promessa. Então, todos foram cheios do Espírito Santo. E todos passaram a falar em outras línguas. Então, não foi algo ensinado, né? Não foi algo ensinado, não foi algo que foi premeditado, não foi algo que aconteceu de fato, a promessa de Deus em manifestação, ou seja, ali se manifestou aquilo que ele já havia prometido. Amém? Amém. E em questão das pessoas falar sobre ter essa dúvida, né? Porque muitos cristãos, que muitos não creem, né, nesse derramamento ou no batismo no Espírito Santo, existem alguns fatores para isto, né? Um deles porque alguns acham, né, que ficou lá no passado. Alguns acham que isso não é para nós hoje, mas ficou no passado, para a igreja primitiva, ou seja, naquele tempo. Então acreditam que não é para eles hoje. E o segundo é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade liberta. Ou seja, às vezes nós perecemos por falta de conhecimento, ou seja, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas quando nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós atentamos para aquilo que Jesus fala, isso faz parte da nossa vida, tanto quanto para aquele povo, né? É tanto que quando ele fala que todos foram cheios, ali foi um cumprimento não só para aquele povo, mas aqueles que iriam de vir. E quem é aqueles que iriam de vir? Para essa dispensação, para nós, hoje. Isso é um benefício maravilhoso, aliás, isso é um presente de Deus para a nossa vida. Isso faz parte do pacote da salvação. E muitas pessoas também não crê que isso não depende de um tempo, ou seja, nasceu de novo, então vamos esperar. Porque enfatizando aqui, né, que para nós recebermos o batismo no Espírito Santo, a evidência de falar em outras línguas, nós precisamos primeiro nascer de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós já estamos aptos a receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de nós. E como foi falado lá em Atos, não são línguas naturais, mas são línguas sobrenaturais. Não são línguas ensinadas por homens, como línguas comuns ou línguas naturais, mas são línguas inspiradas pelo Espírito de Deus. Então, muita gente tem essa dúvida e fica, Claudimar, esperando o tempo. Não, um dia porque eu vou receber, né? Nós hoje estamos na nova dispensação, não é? Podemos dizer que quando, na época de Abraão, a época de Moisés, na época de Elias, o Espírito estava sobre, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele só vinha sobre para determinadas situações. Não estava o tempo para um propósito, né? O Espírito Santo vinha sobre. O Espírito Santo começou a atuar foi de fato quando Jesus ele foi para o Pai. Isso. Né? Que Jesus disse: "Eis que vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Vou te mandar quem? O Consolador. Quem é o Consolador? Quem é o nosso Paracleto? É o Espírito Santo. Isso. É Ele que habita em nós. Né? Muitas pessoas também, Edicleide,
tem essa dúvida: como eu posso receber o Espírito Santo? O Espírito Santo. Então, essa é a pergunta também que eu Como queria te receber? fazer. Como podemos receber o Espírito Santo? Como eu falei, né, antes, primeiramente nós precisamos nascer de novo, né? Reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e nascemos de novo, nós estamos aptos, de fato, a receber o Espírito Santo. Mas há uma grande diferença, Claudimar, entre você ter o Espírito dentro e o Espírito sobre. Você ter o Espírito dentro é através do novo nascimento. É quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Então, ali ele nasceu de novo. Mas o Espírito sobre é quando nós nascemos de novo e o Espírito vem sobre nós, ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo. É como um revestimento, né? Aliás, é um revestimento de poder. É algo a mais, porque é a mesma coisa de eu estar com frio, né, e colocar um casaco. Então, há uma grande diferença de você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Isso é um equipamento poderoso que Deus nos deu para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa família, no nosso ministério, seja, queridos, em qualquer situação. O Espírito Santo nos habilita através da oração em outras línguas, através do batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é a evidência, Isso. amém? De falar em outras línguas. Se eu sou batizada no Espírito Santo e eu não falo em línguas, então eu não fui batizada no Espírito Santo. Porque o Espírito é quem concede as línguas. Sim. Como eu falei anteriormente, não é algo que nós aprendemos naturalmente. Não é a nossa consciência. Né? Isso, né? não é com a nossa mente, não são as pessoas nos ensinando, não, de forma alguma. Nós ensinamos as pessoas como ela ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, como ela recebeu o Espírito Santo. Então, como é que acontece, Claudimar? Através de uma imposição de mãos, através de um momento de adoração que você tem a Deus, que você está ali tão envolvido na adoração com Deus, salmodiando a Cristo, salmodiando, cantando louvores. Então, naquele momento, você pode sim ser cheio do Espírito Santo. Isso não depende de lugares. Amém. Isso só depende do desejo do seu coração. Justamente. Até porque, para receber o batismo do Espírito Santo, é necessário você crer. É Né? pela fé, né? Isso, da mesma forma que nós cremos como Jesus, né? Cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, é a mesma forma que nós precisamos crer para nós recebermos o batismo no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? E, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo esse presente porque estão esperando de um dia receber. Eu mesmo já me deparei, Claudimar, com uma pessoa que eu cheguei para ela, que ela já é nascida de novo, e eu cheguei para ela e perguntei, você já foi cheia do Espírito Santo? Já fala em outras línguas? E ela, não, de forma alguma. Eu ainda estou esperando. Ou seja, ainda eu estou esperando de um dia, estou orando, estou me consagrando para um dia receber. Aí eu fui nos versículos, de fato, né? Começando por Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, que foi o derramamento. Então eu perguntei, então por que você ainda está esperando por algo que já foi feito? Algo que já aconteceu. Um presente, quando nós ganhamos um presente, a gente não vai esperar, né, abrir. Né? Isso, assim que a gente ganha um presente, a gente já abre. Eu, pelo menos, sou assim. Eu já fico curiosa para saber o que é. Então, eu vou ter curiosidade de abrir aquele presente para poder usufruir dele. Então, muitas pessoas já têm esse presente dentro delas e não estão usufruindo por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, por estar ainda esperando que isso aconteça, algo que já se cumpriu, algo que já foi feito, algo que já está disponível. Até porque a Bíblia diz que a oração em línguas é como um rio. Né? A Bíblia diz que flui dentro de nós, ou seja, nós somos um rio de águas vivas. E foi quando, Claudemar, eu lembrei daquela passagem de Atos, no capítulo 19, quando Paulo chega aos discípulos, né, e perguntam, vocês já foram cheios do Espírito Santo quando creram? Quando crestes? E olha o que os discípulos disseram, não, nem sequer ouvimos falar. Ou seja, muita gente ainda não recebeu também, é um dos motivos que muita gente também ainda não ora em línguas, ou não
foi batizado no Espírito Santo porque ainda não ouviram falar. E por que não ouviram falar? Porque não foram ensinados. Né? Ou seja, eles estão perdendo por não ter conhecimento das Escrituras, aquilo que Jesus diz. Porque nós precisamos ser ensinados para poder receber algo da parte de Deus. Amém? Então, amém. Paulo disse, vocês foram batizados com o quê? Eles disseram, eu fui batizado com água. Então, Paulo foi impor as mãos sobre eles. Paulo disse, olha, vocês foram batizados com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, ou seja, com fogo. Porque o batismo no Espírito Santo, queridos, é algo sobrenatural. É Jesus que batiza, não somos nós que batizamos um outro, não. Jesus que batiza. A gente só impõe as mãos sobre as pessoas e elas são cheias do Espírito Santo. Amém? Amém. Pronto, você falou algo bem interessante aí, que para você receber o Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Isso. Né? De fato. Né? O Espírito Santo ele só vem, ele só habita em você quando você nasce de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecer, é você reconhecer que Cristo é o seu Senhor, que Cristo ele é a sua habitação, que você é dependente dele. Isso. Aí você está confessando que ele é teu Senhor, que não tem outro Senhor sem ser ele, que é Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo ele vai habitar em você. Amém. Então, existe diferença entre receber o Espírito Santo na conversão e ser batizado no Espírito Santo? Como eu falei anteriormente, né? Para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa falar em outras línguas. Porque se eu oro por você, que é através de uma imposição de mãos, amém? Que é uma das formas. Se eu oro por você e você não orou em línguas, então você não foi batizado no Espírito Santo. Até porque eu já me deparei com várias pessoas, Claudemar, que eu impus as mãos sobre eles e eles não receberam. Então, eles não foram cheios do Espírito Santo, porque é necessário falar, dar voz às línguas que já estão dentro delas. E até eu falei sobre o rio, né? Que nós temos um rio, o rio do Espírito que está dentro de nós. Por quê, queridos? Porque foi algo que já foi feito. Já houve o derramamento. Então, quando não surge, né? Porque muita gente pergunta, por que, Edicleide, eu não recebi o Espírito Santo? Eu até creio, sabe? Eu vim motivado para receber o Espírito Santo. E por que eu não recebi? Sabe que muitas das vezes vem dúvida na nossa mente, até porque a nossa mente fica infrutífera, amém? Como são línguas sobrenaturais que vêm do Espírito, né? A nossa mente, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que a nossa mente, o nosso espírito ora, mas a nossa mente fica infrutífera, né? Ou seja, eu não entendo aquilo que eu vou falar. Por quê? Porque são línguas estranhas. Não são línguas naturais como inglês, português, espanhol. Não, são línguas sobrenaturais que a gente não entende. Mas, Claudemar, eu estou conectado com Deus. Embora que eu ore em línguas com você, você não está entendendo, eu não estou entendendo, mas eu estou conectada com o meu Pai. Que você começa a entender, não é oração em outras línguas. Isso, porque não é orando com o nosso entendimento, é orando no Espírito. É a mesma coisa, Claudemar, de uma esponja, né? A gente coloca uma esponja debaixo da água, né, da torneira, a gente abre a torneira e coloca a esponja. Como é que a esponja vai ficar? Encharcada. Então, é isso que Jesus tem para mim e para você. O Senhor quer que nós venhamos estar encharcados do Espírito, estar não só cheio, mas transbordando do Espírito. E isso já está dentro de você. Se você é nascido de novo, se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está habilitado. Amém. A usufruir desse presente poderoso, que é o batismo no Espírito Santo, a evidência de falar em outras línguas. E outro ponto que eu quero falar ainda sobre, né? Se você ainda não recebeu, já foi, né, para orar e não conseguiu, não desista. Você comece a estudar a respeito de versículos que falam sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, como você receber, como você ser cheio do Espírito Santo. Então, nós temos várias referências, né, que falam a respeito
do Espírito Santo, como Atos no capítulo 1, no verso 8, como Atos no capítulo 2, no verso 2, a partir do verso 2, que é no cumprimento, como também lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, como também outra referência, Judas, no capítulo 1, do verso 20, são várias referências, Claudemar, que fala sobre o Espírito Santo. Então, há muitas dúvidas no corpo, até mesmo no corpo, claro, que eu estou falando do corpo de Cristo, né? Que a oração em outras línguas ou ficou no passado, né? Que não é para nós hoje, que não serve mais para nós hoje, só ficou lá na igreja primitiva, ou tem dúvidas, ou então estão esperando. E eu lhe digo, nós temos esse poder dentro de nós. Amém. O poder já está dentro de nós, as línguas já estão dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito está dentro de nós. Amém. Amém? Aleluia! 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 Tenho certeza que você está sendo Deus é bom. tremendamente abençoado Isso. com essa palavra. E eu tenho certeza que é tempo de você ser cheio do Espírito. Amém. Basta você Isso querer. mesmo. Amém? E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema maravilhoso, você pode nos perguntar nos comentários embaixo, que nós estaremos te respondendo Isso mesmo. no próprio comentário ou lá no Instagram, nos stories. Então você escolhe a forma que você desejar. Então Amém. você pode perguntar aqui embaixo, deixa o comentário, a gente vai Amém. ficar de olho. Amém? Isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, que diz assim: aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Primeiro, Judas, no capítulo 1, verso 20, que diz assim: mas você, amados, edificando-se a si mesmo na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Oh, aleluia. Falando em outras línguas é apenas um dom ou também uma ferramenta de edificação espiritual para todos os crentes? Edicleide, o que significa edificar-se a si mesmo? Edificar a si mesmo é uma ferramenta poderosa que é justamente por meio do batismo no Espírito Santo. Então, edificar é você ser transformado por dentro, né? É você se fortalecer. É você se fortalecer, é você te ajudar, sabe? Na nossa caminhada com Cristo. Porque não tem como, uma coisa eu lhe digo, não tem como você orar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo e você ser um crente natural. Amém. Claudemar, não tem como. Por quê? Primeiro a ser edificada é a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé é edificada, como fala aqui em Judas, no capítulo 1, no verso 20. Ele fala, né, sobre a edificação, a nossa edificação. Então, a nossa fé é edificada. A oração em línguas nos ajuda na nossa caminhada com Cristo. A oração em outras línguas nos traz sensibilidade. Amém. A oração em outras línguas nos traz edificação naquilo que se refere à palavra e à revelação daquilo que Cristo traz para nós. E a maneira mais exata de você se edificar é você orando em outras línguas. Sim, assim você está se fortalecendo, Eu né? quero falar algo bem Você se torna um crente forte. Eu quero falar algo bem interessante. Amado, você falar em outra língua, você não precisa você se arrepiar. Isso. Ou então você... Porque é o seguinte, essa semana passada eu ouvi uma pessoa falando algo muito interessante. Que quando o Espírito Santo está sobre você, aí você ora em outras línguas através daquele poder que vem sobre você. Isso. Mas existe o revestimento dentro, que já está dentro, e que você pode orar em outras línguas, né? Então, Edicleide, qual a diferença entre o dom de língua e a oração em outras línguas? A oração em outras línguas é o primeiro dom, de fato, que nós, como cristãos, recebemos, né? Quando nós, como já falei, vou citar novamente, até porque faz parte, né? Primeiramente, a conversão em Cristo, né? Então, o nosso primeiro dom é a oração em outras línguas, né? Que é para toda a igreja.
Mas o dom é diferente, o dom é um dom especial que o Espírito Santo concede a cada um para um fim proveitoso, ou seja, não é todo mundo que tem esse dom de línguas, até porque a Bíblia fala que ele distribuiu, né? Tem dons de curar, são 9 dons, que são os dons do Espírito, dom de curar, dom de profetizar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fala também sobre a interpretação das línguas, que também é outro dom, embora que quando nós oramos em línguas, também nós podemos interpretar e devemos interpretar, né, Claudemar, oração em línguas, até porque a gente não entende, como eu falei anteriormente, mas nós também podemos interpretar. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Através né? do dom. Isso. O Espírito Santo vai trazer a interpretação daquilo que eu tenho orado, que é algo também que nós podemos desejar. Nós oramos em línguas e o Espírito Santo traz a interpretação daquilo que nós estamos orando. Já o dom, por sua vez, é para alcançar outros. A Bíblia diz que o dom do Espírito, os dons do Espírito, né, é para alcançar outras pessoas, para um fim proveitoso. Então, isso é dado e concedido pelo Espírito Santo a quem ele quer. Não é a gente que escolhe, não, a quem ele quer. Agora, a oração em línguas é para todo o corpo, né? Porque é o primeiro dom. Ou seja, se eu desejo, né, o dom de língua, ou então qualquer outro dom, e não desejo primeiramente o primeiro dom que foi dado à igreja, no total, né, que é a oração em outras línguas, não vai ter como os demais dons, né, estar se manifestando na minha vida. Porque o dom faz parte, o dom espirituais, os dons espirituais, de fato, faz parte do Espírito. É ele que concede também, né? Isso mesmo. Porque é um só Espírito. Então, ele também concede. E nós precisamos também desejar. Agora, a oração em línguas é derramado para aquele que crê. Então, ele recebe a oração em outras línguas quando ele é batizado no Espírito Santo, né? Agora, os demais dons não é a gente que escolhe, é ele que concede, né? O dom de falar, o dom de línguas, é que, um exemplo mais claro, eu gosto de exemplo que aí o nosso público vai entender melhor. Vamos supor que você está dentro de uma igreja e o pastor está ali ministrando algo, e de repente levanta um homem ou uma mulher e começa a orar em outras línguas. Naquele exato momento, ela está sendo edificada. Mas o corpo não está sendo, porque o corpo não está entendendo. Aí o que acontece? Levanta uma outra pessoa que vai interpretar o que ela está falando. Orando. Então, aí o que acontece? Aí não só ela foi edificada, mas como o corpo todo. Isso que é o dom de língua. Isso. Mas quando você está na tua casa, nós estamos em casa e começamos a orar em outras línguas, o Espírito Santo também pode trazer a interpretação. Ou seja, um entendimento daquilo que nós estamos orando. E ainda falando, Claudemar, da edificação, né? A edificação, sabemos que para algo ser edificado precisa de uma construção. Que é isso que o batismo no Espírito Santo traz, né? As línguas traz isso, uma construção dentro de nós. Ele começa a construir, né, uma base sólida dentro de nós. Por isso, né, que a nossa fé é edificada, né? É algo que nos eleva, é algo que nos ergue, é algo que nos encoraja. Por quê? Porque eu estou sendo edificada. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu sou cheia do Espírito. Quanto mais eu oro em línguas, mais abastecida eu sou. Por quê? Porque eu estou orando com o meu Pai. Nós temos um acesso, vamos falar nas coisas naturais, trazendo para o espiritual, né? É como um Wi-Fi, né? O Wi-Fi, a gente coloca ele, né, na nossa casa, e para a gente usufruir, a gente tem que conectar no nosso aparelho, não é verdade? E para isso é uma senha, né? E nós começamos a ter acesso, né, a esse aparelho, ou seja, a internet, ao Wi-Fi, e a gente começa a usufruir daquilo. A mesma coisa é o batismo no Espírito Santo. A gente acessa as línguas, ou seja, a gente passa a orar em outras línguas, e quando nós passamos a orar em outras línguas, nós começamos a ter acesso ao Pai. E eu lhe digo, a senha é só você crer e receber, né? Porque é algo que já foi dado de graça para você. E eu lhe digo, queridos, meu Deus, para mim, é uma das orações perfeitas.
Claro que todas são importantes, sim, porque cada uma Deus deixou para uma finalidade poderosa, porque nós precisamos, queridos, orar. A igreja precisa amar orar, precisa gostar de oração e amar a oração. Por quê? Porque é a nossa conversa com Deus. Ninguém, Claudemar, tem comunhão com Deus se não for por meio de conversa, por meio de uma comunhão. E o Espírito Santo, a oração em outras línguas, nos traz essa conexão poderosa, sabe? Amém. Ela nos traz essa conexão, mesmo a gente não entendendo agora, lá na frente o Senhor pode me usar instantaneamente para alcançar pessoas, porque nós estamos sendo cheios, nós estamos sendo abastecidos, e quanto mais nós somos abastecidos, mais parecidos com Deus nós somos. Quando eu sou cheia do Espírito Santo, a carne não vai ter legalidade na minha vida. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos seres espirituais, pessoas espirituais, porque eu estou tão cheia de Deus que eu passo a parecer com Ele. Então a carnalidade não vai ter lugar na minha vida. Eu não conheço nenhum cristão, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, que ora em outras línguas e ser um crente natural. Não Amém. tem. Por quê? Porque ele está conectado com o Espírito constantemente. Amém. Amém? Pô, amado, deixa eu falar algo para você. Às vezes você vai estar orando em outras línguas, mas não vem a interpretação. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só ore. Só ora. Só ore. E aquela oração ali vai estar salvando vidas, vai estar salvando até Isso. você mesmo, vai estar te livrando de alguma coisa. Isso. São Sabe? vários Às benefícios, vezes né? nós não sabemos o motivo da oração. De Às intercessão vezes, também, isso. né? Até de intercessão. O Senhor nos usa na oração em outras línguas. Nós só precisamos estar prontos. E Né? disponíveis. Uhum. Na hora que, ou seja, eu sempre costumo dizer algo. Deus nunca vai trazer na sua a memória de uma pessoa na sua mente à toa. Não, é para você orar e interceder por ela, que seja no seu idioma português ou sei lá qual for, mas ou então em outras línguas. Em outras Mas que línguas. seja ousado do Senhor. Isso mesmo. Até porque, Claudemar, às vezes, quando nós estamos num momento de oração, pelo menos é comigo, até porque eu amo mais orar em outras línguas. Mas também nós precisamos orar com o nosso próprio idioma, né? Agradecendo Sim. ao Senhor, com nossas falas natural. E às vezes a gente não tem mais nem assunto para falar com Deus, porque Deus é tão lindo, tão soberano, tão bom, que às vezes falta palavras para expressar quem Ele é. Né? No nosso momento de adoração, no nosso momento de entrega, no nosso momento de comunhão, muitas das vezes a gente não tem palavras para expressar a sua soberania e a sua grandeza, mas, todavia, contudo, nós temos a oração em outras línguas. Então, a partir do momento que eu começo a orar em outras línguas, é quando eu começo a falar com o meu Pai diretamente, e não que aquilo que eu já orei no meu idioma, ele não tem ouvido, sim, mas a oração em outras línguas, você não sabe orar, não sabe o que está orando, mas ele sabe. E ali nós estamos falando línguas espirituais, onde estamos sendo edificados. E você vai edificar né? assim mesmo. Isso, onde estamos sendo edificados, onde nós estamos orando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo a Deus, até mesmo, como você citou, né? É uma oportunidade que muitas vezes, que a intercessão também não é algo natural, queridos. Eu não posso interceder com gemidos inexprimíveis quando eu quero. Não, o Espírito nos leva naquele lugar. Então, se eu estou pronta, se eu estou conectada na brecha, orando em outras línguas, o Senhor pode te levar também por meio da oração. E eu te digo né? mais. E eu digo mais. Quando você ora em outras línguas, você vai ficar mais sensível para ouvir. Isso, sensibilidade. É outro ponto, ou seja, é outro benefício, né? Sim. Que o Espírito Santo traz. Vai eu ficar amo, muito porque sensível. você fica tão sensível à voz dele, que a Bíblia diz que quando aqueles que são, todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, não é verdade? E para nós sermos guiados, é necessário nós estarmos em comunhão com ele, nós temos acesso, ou seja, nós estamos conectados. Então, a oração em outras línguas nos ajuda a isso, a nos dar sensibilidade, a ser guiado pelo Espírito Santo, né? A nós estarmos disponíveis para fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, ele nos direciona, até porque a Bíblia diz que ele nos guia em toda a verdade.
Então, não tem como eu ser guiada pelo Espírito se eu não estiver sensível a Ele, a sua voz. Então, nós nos tornamos pessoas sensíveis e cheias do Espírito, Amém. orando em outras línguas. Amém. Glória a Deus. Amém? Oh, aleluia! Eu tenho certeza que você está sendo tremendamente abençoado com esse podcast. Então, não se esqueça de nos seguirmos nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do WhatsApp, nosso canal lá no Telegram e também nos seguir aqui no YouTube. Você pode Amém. seguir e também compartilhar e curtir. E deixe a pergunta, deixe seu comentário, Amém. que eu tenho certeza que nós estaremos prontinhos para te responder aí ou também lá nos stories do Instagram. Amém. Nós vamos para o nosso próximo bloco, mas já já nós voltamos. Fique com a gente. Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a ti, Jesus. Vamos! Oh, aleluia! Romanos capítulo 8, verso 26, que diz assim: da mesma forma que o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios capítulo 6, verso 18, que diz assim: e também por mim, e para que seja dado nos abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Edicleide, porque muitos cristãos têm dificuldade em desenvolver uma vida de oração no Espírito? Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, né? Logo nós oramos em línguas, como eu já enfatizei, mas nós precisamos dar continuidade àquela oração, né? Porque não é uma vez, orei, sim, já foi batizado no Espírito Santo, mas nós precisamos dar continuidade, orando no Espírito. E como isso pode acontecer? Pela fé. Como eu falei, não é com a nossa mente, né? Não é com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, não, mas é no Espírito, porque isso é algo bem, né, bem verídico e algo que realmente é nítido e é normal, que para a gente falar, a gente tem que dar voz, seja independente seja a nossa linguagem natural ou espiritual. E muita gente esquece, de fato, de orar em outras línguas, né? Mas eu já recebi, eu já orei, então não preciso orar mais. Não, de forma alguma. Até porque você precisa dar continuidade, é uma continuidade constante, Amém. Porque senão termina que você não pratica, né, e esquece. Só recebeu aquele dia e pronto. Inclusive, já chegou muitas pessoas, né, para mim, que eu já orei por elas, e elas vieram me questionar, né? Edicleide, eu quero receber novamente o batismo no Espírito Santo. Amém. Aí eu disse, por quê? Mas você já foi cheia do Espírito Santo. Eu mesmo orei por você e você foi cheia. Aí ela foi e disse, mas eu não oro mais. Poxa. Então, se ela não ora mais, não é porque ela não recebeu, mas é porque ela não praticou aquilo que ela recebeu. Não tem a prática, Isso, porque nós precisamos ter constância naquilo que nós recebemos da parte de Deus, né? A gente ser constante, tanto no novo nascimento, ser constante, firme, como a Bíblia diz, né? Que nós precisamos ter firmeza na palavra, na nossa caminhada com Deus, como também o que se refere os demais dons ou a oração em outras línguas. Então não é algo que só oro uma vez e pronto. Não, é a mesma coisa, fui salvo uma vez para sempre. Não, nós temos uma caminhada. Amém. Né? Isso mesmo. Nós temos uma caminhada, nós temos um percurso a percorrer até a vida de Cristo. Então nós precisamos ser constantes, queridos, não só na nossa salvação, como também no batismo no Espírito Santo. Então eu fui novamente passar para ela, né, a palavra
o ensino da palavra no que se refere à prática. Como Paulo mesmo fala, Claudemar, ele diz, olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Isso. Eu amo esse versículo. Eu oro em línguas mais do que todos vós. Isso significa que Paulo orava em todo o tempo. Amém, isso mesmo. Em todo o tempo, em todo lugar. Porque isso não só depende da igreja local, isso não só depende de quando nós estamos na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus, né? Mas em todo o tempo. Claro que eu não estou dizendo que nós não temos que ter a nossa comunhão com Deus. Lógico que nós temos que separar, né? Ter esse momento específico com Ele. Mas também nós podemos, no nosso dia a dia, orar em outras línguas em todo o tempo. Porque você percebe que quando Paulo fala, eu vou falar mais devagar porque eu fico bem empolgada quando eu falo sobre o Espírito Santo, que eu amo demais. Paulo, quando ele diz eu oro em línguas mais do que todos vós, ele tinha uma prática constante. E olhe, queridos, o resultado que Paulo teve. O homem escreveu quase o Novo Testamento, né? Ele quase escreve o Novo Testamento todinho. Porque era um homem cheio, um homem inspirado, um homem que realmente recebeu e deu continuidade àquilo que ele recebeu. E eu lhe digo mais, queridos, a gente só pratica aquilo que a gente valoriza. Né? Edicleide, você comentando aí algo tão interessante, que para manter essa vida, essa constância de oração em outras línguas. Então, aqui surgiu uma pergunta. Quais são os maiores desafios? Quais são os maiores desafios? Qual é o maior desafio de um crente para manter uma vida de oração constante? Eu vou dizer por mim, por experiência, né? Quando eu nasci de novo, logo recebi o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, que eu vou usar as palavras que Paulo fala. Ai de mim, se não fosse a oração em outras línguas. Então, o maior desafio que eu tive, né, na minha caminhada com Deus, no início, quando eu recebi, né, o batismo no Espírito Santo na época, que já faz, glória a Deus, quase 18 anos, né, que eu nasci de novo e tenho experimentado o sobrenatural de Deus, do Senhor, por meio da sua palavra. O maior desafio foi o quê? A dúvida, né? E essa dúvida vem de quem? Né? Diabo, né? Palavras, né? E Satanás lançava na minha mente, o diabo lançava na minha mente, trazendo dúvida, dizendo que não era de Deus. Por que você ora em línguas? Isso não existe. Isso ficou lá no passado. Aí falava no meu ouvido, né, que isso é mentira, que as línguas não eram de Deus, mas era do diabo. Olha só, ele mesmo falando com ele mesmo. Só que ele trazia para a minha mente para que eu parasse de orar, porque o diabo ele não entende o que nós estamos falando. Só quem entende é o nosso Deus, porque nós estamos conectados com Deus. Então ele fica agoniado. Queridos, a oração em outras línguas é uma ferramenta poderosa. Amém. Poderosa. Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o diabo não quer que você dê continuidade à oração. Por isso que ele não quer que você, queridos, tenha esse acesso a Deus. Mas eu lhe digo uma coisa, você precisa ser ousado. Você precisa ter ousadia, intrepidez para passar por cima da dúvida, das mentiras de Satanás. Sabe por que ele não quer que você ore? Porque um crente cheio do Espírito Santo é um crente diferente. Quando a Bíblia diz, Claudemar, lá em Atos no capítulo 8, que Jesus diz, fique aqui, mas não saia daqui para vocês ser revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você entende que eles só iriam testemunhar a Cristo com a grande ajuda das línguas, do batismo no Espírito Santo? Você percebe, começando por Jesus, Jesus só fez o primeiro milagre quando ele foi batizado lá no Jordão com água. Mas também não só foi com água, o Espírito veio sobre ele. E quando ele recebeu o Espírito Santo, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Desde então ele não tinha feito nenhum. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, que veio um pombo sobre ele, embora que o Espírito Santo não é um pombo, amém? O Espírito Santo não é uma sombra, não é um pombo, não é uma imagem, não, queridos, aí é uma simbolização. O Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. Ele é uma pessoa da terceira trindade, tão importante quanto Deus Pai e Deus Filho, porque eles são um só, amém? E Jesus ali foi cheio do Espírito Santo. Então, o primeiro milagre que Jesus fez, por causa do Espírito Santo, foi transformar
água em vinho. Para você ter a noção, o poder que traz o Espírito Santo. A mesma coisa foi com os discípulos. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, logo eles passaram a falar em outras línguas e foram testemunhar Cristo. Eles foram testemunhar Jesus. Eles foram testemunhar Jesus. Logo Pedro e João foram orar, né, lá em Formosa, no templo, né? E logo ele viu lá um aleijado, né, um deficiente. Ele estava lá para pedir esmola. Amém. Isso mesmo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, juntamente com João, e disse, olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, eu tenho o poder, eu tenho o nome de Amém. Jesus para dar a você. Isso. Por quê, queridos? Porque eles estavam abastecidos. Eles entenderam que aquilo que aconteceu na vida deles não só mudou exteriormente, mas sim interiormente. Amém. Ou seja, eles estavam transbordando do Espírito Santo e eles foram testemunhar a Cristo, assim como Jesus havia falado, ou seja, prometido, né? Amém. Ou dado comando. Então, logo eles foram cheios. Você percebe, Claudimar, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós cumprirmos, né, a obra de Cristo com mais eficaz. Eu não estou dizendo que quem não é batizado no Espírito Santo não vai para o céu. Eu não estou dizendo que se você não é batizado no Espírito Santo, você também não está apta para orar por um enfermo e ele ser curado. Sim, claro, porque você tem a palavra. Mas eu estou falando em um revestimento, em algo a mais, em uma ferramenta poderosa que vai te ajudar na tua caminhada com Deus, como também na obra e no propósito que Deus confiou a você. Então, ele é o grande suporte. Enquanto você, né, falava, eu buscava aqui na Bíblia 2 versículos que, como diz o que você falou sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. Uhum. Lá em João, capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, o quem o Pai enviará em meu nome, esse vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quem nos lembra é o Espírito Santo. Isso. E Efésios, capítulo 4, verso 30, isso é fantástico. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amado, você só consegue entristecer quem? Uma pessoa. E isso revela que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Ele tem vontades. Ele tem vontades. Então o Espírito Santo, ele ama você. Isso. Então, uma frase que me impactou, já falei no podcast passado, com Mona Lisa, vou repetir novamente. Em um gabinete com o meu pastor, Isaías, aquele abraço. Nós estávamos no gabinete e ele me disse uma frase que impactou a minha vida e tem marcado muito na minha mente. Não leve o Espírito Santo aonde ele não levaria você. Então, para você ver, amado, se você está pecando, ele está junto com você. Andando na carne, se você está andando na carne, ele está junto com você. Se você está indo para lugares escondidos, ele está junto com você. É por isso que a oração em línguas nos habilita, né? Justamente, deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você bem criterioso. Nós estamos em uma nova dispensação, como ela acabou de dizer anteriormente. Essa nova dispensação, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele não está mais como antigamente ele vinha sobre para fazer aquilo e ir embora. Tem muita gente ainda nessa dispensação acha que nós estamos vivendo sobre isso. Que o Espírito Santo vem para realizar o que precisar e vai embora. Não, ele permanece dentro de você, ele não sai. Só corrigindo, a dispensação que nós estamos vivendo é o tempo. Justamente, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas o Espírito Santo, ele habita. Ele não está mais na antiga aliança que ele vinha sobre. Ele está dentro de você. Então, ou seja, o que eu quero dizer com você a respeito disso? Ele não sai de você. Há uma forma do Espírito Santo sair de você. Há uma forma. É você negando a ele.
Rejeitando. Rejeitando. Isso. Mas isso é uma forma que até a Bíblia condena. E não tem nem salvação mais para isso. Não tem perdão. Há uma forma que a Bíblia fala que não existe perdão de forma nenhuma, é você negando o Espírito Santo. Isso. É você blasfemando contra ele. Para você ver a importância que é o Espírito Santo. Por isso que a oração em línguas é uma ferramenta poderosa que nos habilita, né, para nós não andar na carne, mas no Espírito. Não tem como eu andar no Espírito e andar na carne ao mesmo tempo, né? Se eu estou andando no Espírito, eu estou andando segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia. Né? Então, se eu ando na carne, eu estou dando legalidade para Satanás atuar na minha vida e eu entrar novamente a uma condição de pecado. E é quando passa o Espírito Santo passa a se entristecer, né? Quando nós andamos na carne. Mas glória a Deus pela oração em outras línguas, pelo batismo no Espírito Santo. E eu incentivo, de fato e de verdade, você ter essa experiência com Deus, não só uma vez, quando você recebe, mas constantemente. Amém? Amém. Eu quero ler uma frase que eu anotei aqui. O auxílio do Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas humanas e podemos cultivar uma vida de oração diária e constante. Isso. Então tem essa vida, amado, de fato, diária de oração em outras línguas. Não é nem hábito, né? É um hábito, não, é constância. Mas é constância, você ter realmente esse tempo, né? Essa fome e sede, né? Uhum. Oh, em todo tempo. Lavando a louça, seja arrumando a sua casa, seja no trabalho. Não precisa você orar alto. Não, você só ora baixinho. Claro que precisa abrir a boca, né? Para falar, mas fala baixinho, mas em todo o tempo você está conectado. Amém. Com o Pai. Oh, aleluia! Então nós vamos entrar agora em umas perguntas aqui bem interessantes. Amém. Que a Bíblia fala dos 3 tipos de batismo. A gente vai falar rapidamente um pouco sobre ele para que você possa compreender. Amém? Amém. O primeiro é o batismo no corpo de Cristo. Que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeu, que é gregos, que é escravos, que é livre de todas, e nos foi dado todo de beber de um só Espírito. Edicleide, o crente passa os crentes passam a fazer parte do corpo de Cristo como? Os filhos de Deus passam a fazer parte, né, do corpo de Cristo através do novo nascimento, né? É o que eu já venho falar desde o começo, né? Até porque você só está habilitado a receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, quando faz a primeira conversão, né? Quando entrega a sua vida ao Senhor, né? Que é através de um novo nascimento. Aí desde então, você passa a se tornar filho de Deus. Ou seja, você nasce de novo, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você passa a fazer parte da família de Deus, o reino de Deus, onde a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, o seu nome precisa estar registrado no livro da vida. E isso é crer. Nós precisamos crer, como diz lá em Romanos, né, no capítulo 10, no verso 9, crer com o coração e falar com a boca. Então, isso é por meio de uma oração também, né? Então, o primeiro, como você falou, né? O primeiro do batismo, dos batismos, que isso é que é doutrina básica, né? É o novo nascimento. Então, através do novo nascimento, você vai ter acesso aos demais. Amém? Porque de fato, tudo começa no novo nascimento. No novo nascimento. Você acreditar que Cristo é o Senhor. Isso. E você confessar que Cristo é o teu Salvador. Isso. É como tudo começa, é a porta de entrada. Isso. É como, Claudemar, um exemplo. Eu vivo numa pobreza constante. Um exemplo, amém? Vivo numa pobreza, numa miséria, passando necessidade. E não tenho conhecimento que eu tenho uma herança, né? Que eu tenho uma herança garantida para mim, que o meu pai morreu, e eu tenho uma herança, e desde então eu vivo nessa situação e não tenho conhecimento dessa herança. Amém. Então, o que é que acontece quando eu reconheço que existe essa herança para mim?
né? Quando é que eu vou atrás dessa herança, obter essa herança? Quando eu tenho conhecimento dela. Isso. Então, quando eu tenho conhecimento, eu vou dizer, meu Deus, esse tempo todinho eu passando por dificuldade, por miséria, fome, e eu tendo uma herança e perdi esse tempo todo. Mas quando você descobre, logo você vai atrás. Por quê? Porque conhecimento chegou. Qual é, queridos, o conhecimento? O nosso conhecimento é o conhecimento da palavra. Amém. É você abrir o seu coração para a palavra. E você reconhecer que verdadeiramente Jesus é seu Salvador e Senhor. Aleluia. Amém? Então esse é o primeiro acesso para você obter tudo de Deus. Nós precisamos primeiro nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, Claudio, é como uma cortina. Amém. Aleluia. Sabe? Que uma venda, como uma venda que abre os nossos olhos por causa de Jesus, por causa da palavra que chegou no nosso coração. E através dessa cortina, quando ela sai, a gente começa a conhecer a nossa verdadeira identidade. Tudo aquilo que Deus é para mim, tudo que eu sou nele, tudo que eu posso e tudo que eu tenho. Amém. Amém. O segundo batismo é o batismo nas águas. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edicleide, o batismo nas águas é necessário para a salvação? Na verdade, o que nos dá o acesso para a salvação é crer que Jesus é Senhor, né? Que é através do novo nascimento. Mas o batismo nas águas é uma simbolização que realmente Jesus mesmo, ele se batizou nas águas, não que ele tinha algum pecado, né? Até porque o batismo nas águas é do arrependimento, né? É quando você nasce de novo. E depois, claro que tanto você pode receber o Jesus como Senhor, você tanto pode. Claro que você falou aí numa sequência, está perfeito. Mas não é uma sequência que você tem que seguir, nascer de novo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Você pode nascer de novo. Que é o principal, né? Isso, que é o principal. Ou pode receber primeiro o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas, ou o batismo nas águas e depois o batismo no Espírito Santo. Porque não tem como você ser batizado nas águas sem se você nascer de novo. Isso não tem como. Justamente. Primeiro, e nem receber o Espírito Santo sem nascer de novo. E como que é uma ligação? É uma ligação. Então, o acesso é o novo nascimento, né? Que nos dá acesso ao batismo nas águas e ao batismo no Espírito Santo, independente do que você faça primeiro, né? Enquanto você nasce de novo primeiro, você já tem o acesso. Então, o batismo nas águas é o do arrependimento, né? Que Deus nos mostra na sua palavra, né? Que Jesus recebeu o batismo nas águas para que nós venhamos seguir esse princípio, né, que é o batismo do arrependimento. Não é um batismo de quando um bebê nasce, joga o bebê dentro da água, né? Porque não tem pecado. Ou então coloca uma aguinha na cabeça dele para eliminar os pecados. Não, queridos, até porque um bebê não tem pecado. Como é que uma criança tem pecado, um bebê tem pecado, se nem falar ele fala? Se ele não tem conhecimento, né? Então, Jesus, quando foi batizado, não era ele bebê. Ele já tinha 30 anos. Quando ele batizou, né? Quando ele recebeu o batismo nas águas, que foi João que batizou. Tanto que ele cita, né, lá em Atos, no capítulo 1, que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Ou seja, Jesus demonstrou isso muito bem para que nós também hoje seguisse esse princípio. Amém? Que é o batismo da reconciliação. Amém. Né? Ou seja, o nascimento. Você falou sobre simbolismo, né? Da reconciliação, não, do arrependimento, né? Isso, você falou sobre simbolismo. Então, o que simboliza o ato de ser imerso nas águas do batismo? É você mergulhar. Tá, mas o que... E simboliza o arrependimento, né? Que não é o batismo do arrependimento. Então, o batismo do arrependimento, como eu citei, criança, ela não tem do que se arrepender. Um bebê não tem do que se arrepender para ela mergulhar nas águas. Não, nós... Sim, uma criança a partir de 8 anos de idade, ela já precisa nascer de novo, ela já precisa receber Jesus como Senhor, como também ela vai estar apta para receber tanto o batismo nas águas como do Espírito Santo. Amém. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós mergulhamos nas águas e ali nós estamos recebendo o batismo de arrependimento. Amém. Amém. Estou notando algo que veio no meu coração.
E isso eu também me lembrei. O Espírito Santo me lembrou, né? Algo que lá atrás, quando eu fui batizado nas águas. Eu vou ler agora para vocês, tá vendo? É um ato, o batismo nas águas é um ato de obediência, né? Sim. É uma testemunha pública de Uhum. fé, é uma representação da morte e a ressurreição com Cristo. Com Ou seja, Cristo. quando você mergulha, Você você está morre. morrendo para o Isso, mundo. para o mundo. E quando você surge das águas, você está nascendo Para Cristo, para viver exclusivamente para Ele. É como ele diz, né? Que ser santo, ser de santo. Porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Ele está dizendo, ó, santo, seja separado. Você é separado. Então, nós somos separados, né? Quando nós mergulhamos, nascemos de novo, mergulhamos nas águas, nós, de fato, estamos sendo separados para viver só para Ele e para o reino dele. Amém? Amém. Atos, capítulo... agora é o terceiro, é o batismo no Espírito Santo, como nós já estamos mencionando, né? Falando. Isso. Que está lá em Atos, capítulo 1, que ela citou, 5, pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Que é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento do poder, né? Isso. E a capacitação para testemunhar. Amém? Uhum. Não vamos entrar muito nele, que já falamos já bem, já estamos bem falando. Só estou mencionando para você aqui, querido, que existem esses 3 tipos de batismo. O batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas é arrependimento, né? Isso. Que é morrer para o mundo e nascer para Cristo. E existe também o batismo no Espírito Santo. Amado, o revestimento. E eu quero indicar para você esse livro para você aqui, Línguas, depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin. É um livro maravilhoso que fala tudo que nós estamos mencionando aqui para você. Amém? Línguas, depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin. Você que ama ler esse livro, eu recomendo, porque é um livro que está mudando nossas vidas. Amém? Oh, aleluia! Amém? Eu espero que você esteja gostando desse podcast. Eu tenho certeza que você está sendo muito edificado com essa palavra. Amém. E se tem alguma dúvida, já sabe, né? Deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos ler e tentar te ajudar. E também, Claudemar, tem outro livro que eu já li, ele é bem grosso, ele tem quase 500 páginas, mas é muito rico. Ele fala muito sobre o Espírito Santo, o poder dele, a oração em línguas, interpretação. Ele é bem específico e ele é maravilhoso. Eu indico a você que andar no Espírito e andar no poder. Então, pelo título, você já sabe, né? E no momento não está comigo, eu estou lendo novamente. E além do livro, a palavra. Amém? Então, mergulhe mesmo na palavra e procure aquilo que você tiver dúvida, procure na palavra de Deus, que lá tem clareza para você. Tudo que diz respeito à sua vida, aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem para você, está na palavra. Então, folheie sua Bíblia, estude, mergulhe, para que venha entendimento. Amém? Amém. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que você foi edificado tremendamente com esse podcast. Amém. Nós tocamos em pontos cruciais, tocamos em pontos maravilhosos, e eu tenho certeza que algumas dúvidas foram sanadas. Amém. Mas se ainda tem dúvida, já sabe, né? Mande mensagem para nós, pergunte, que nós vamos te responder. Amém? E eu quero, antes de passar as considerações para ele, eu quero ler uma frase que diz assim: o Espírito Santo em nós produz um caráter. E o Espírito sobre nós, ele produz poder para cumprir a missão. Amém. O Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, amado, ele vai me ajudar e te ajudar a ser cada dia mais uma pessoa melhor. Amém? O Espírito Santo, a oração em outras línguas, vai nos capacitar
para algo maior. Como ela mesmo falou, uma sensibilidade maior. Então, seja um praticante. Amém, Senhor. Se ousa a praticar. É uma prática. Todos os dias você pratica. Amado, sendo bem sincero com você, tem dia que o nosso corpo mortal, ele não quer. Tem dia que o nosso corpo só quer ficar deitado, assistindo uma TV, ou até mesmo dormir. Se nós formos dar legalidade ao nosso próprio corpo, nós não fazemos Ou a nada. carne, né? A carne, né? Mas nós temos que ser o que? Ousado. A Isso. praticar uma oração em outras línguas. E quando você começa, você não quer parar mais. Porque fica gostoso, porque fica saboroso, amado. É como um certo pastor diz uma vez, o começo sempre é difícil. Mas quando você tá ali no meio, o negócio começa Isso. a ficar melhor. Amém? Pense nisso. Amém. Ediclei, as suas considerações finais. Amém. Glória a Deus. Eu creio que você foi edificado, né? E vai pôr em prática aquilo que você tem ouvido, que é para você. Se você realmente não foi revestido de poder, esse presente é seu. Então, tenha curiosidade, abra esse presente e usufrua dele, porque foi Deus que lhe deu. Amém? Como eu falei, eu fico bem empolgada quando eu falo sobre o Espírito Santo, porque eu tenho tido experiências poderosas desde que recebi o Espírito Santo. Amém? Eu tenho experiências sobrenaturais, experiências de curas, porque como ele falou aqui sobre a habilidade, né? Nos habilita, aliás, o Espírito Santo nos habilita a cumprir o propósito, né? Por meio da oração em línguas, quando nós somos revestidos, ele está nos habilitando a fazer algo maior, né, do que aquilo que nós podíamos fazer. Não vou falar naturalmente, até porque existem 3 tipos, né, de pessoas: pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Deus não quer que nós sejamos, queridos, frio e nem morno. O Senhor quer que nós sejamos fervorosos. É tudo que a Bíblia diz, né? Sede fervorosos em espírito. Ou seja, nós temos que andar no fervor. Nós temos que andar, queridos, no fogo. Não ser um crente morno ou um crente frio. Não, mas fervoroso. E como foi falado quando ele fala sobre, que ele acabou de citar, aqui bem interessante, né? Que o Espírito Santo em nós produz caráter. Caráter, querido. O Espírito Santo produz caráter em nós. Como também o Espírito Santo sobre nós produz poder para cumprir a missão. Ou seja, ele te habilita através do seu poder para você cumprir a missão dele aqui na Terra. Não tem como, vou repetir, não tem como você ser cheio do Espírito Santo e você ser uma pessoa natural. Não tem como. Eu digo isso com toda convicção. Não tem como. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está encorajado a impor as mãos sobre enfermos, eles serem curados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai saber, não vai ouvir falar que alguém está enfermo e não ir lá impor as mãos sobre ela e não falar da cura divina, daquilo que Jesus fez, que é outro presente poderoso, queridos, que é a cura divina, que também faz parte do pacote da salvação. Jamais um crente cheio do Espírito Santo vai olhar para as pessoas e não vai pregar a Cristo, testemunhar a Cristo, o que Cristo fez. Por quê? Porque você tem experiência. Amém. E o batismo no Espírito Santo te capacita a cumprir de fato o plano e o seu propósito. Ou seja, ele te habilita de uma forma sobrenatural, onde te traz encorajamento, ousadia, intrepidez, né? Amém. Por conta da oração em línguas. Então, o Espírito Santo nos capacita, de fato e de verdade, a cumprir a missão. Foi como os discípulos, né? Eles cumpriram a missão com a grande ajuda do Espírito Santo. Para concluir, Paulo, quando nasceu de novo, que foi no caminho, né, de Damasco, logo que ele nasceu de novo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não esperou, né, dias, não esperou meses e nem anos para um dia ser cheio quando Deus quiser. Não, Deus já quis e já fez. Então é só a gente crer, querido, tomar posse daquilo que Jesus já fez e você cumprir, avançar, correr sua carreira fervorosamente. Amém? Isso vai te fazer uma pessoa, queridos, habilitada, encorajada,
para cumprir o ID. E, bem rapidinho, quando eu tive depressão, uma das ferramentas que me ajudou foi a oração em outras línguas. Como eu falei anteriormente, né, a fala de Paulo, eu oro em línguas mais do que todos vós. De fato, a oração em outras línguas tem feito a diferença na minha vida. Eu falo de algo que eu experimento. Não é algo que eu ouvi falar, não é algo que eu experimentei só uma vez, não, mas é algo constante. E a oração em outras línguas me ajudou, de uma forma sobrenatural, a ser curado da depressão. Sobrenatural, porque mesmo que eu estivesse debaixo daquela situação, né, ainda assim o Espírito Santo, queridos, me trouxe a sensibilidade, me trouxe a sensibilidade de ouvir a sua voz, suas direções, de me trazer palavras que já estavam no meu coração, porque a palavra, o Espírito Santo nos lembra todas as coisas. Então, a oração em línguas me trazia essa sensibilidade e essa força. Amém. Por conta da edificação da fé. Por mais que a minha mente dissesse uma coisa, o Espírito falava aquilo que Jesus falava. Ou seja, o Espírito Santo dizia que tudo é possível, que você é livre, que você é curada. E ele estava confirmando a sua própria palavra, aquilo que já está escrito. E ao mesmo tempo, Satanás dizia na minha mente: ei, você vai morrer, você não vai sair dessa situação porque você entrou nessa situação. Cadê a fé que você tem? Cadê o Jesus que você tem? Então eu me conectava com aquilo que estava no meu coração. Não é o que a minha mente dizia, não é o que Satanás dizia a meu respeito, não, mas é aquilo que o Espírito Santo me comunicava através da sua palavra que já estava dentro de mim. Então é necessário eu me encher dessa palavra para que o Espírito Santo me traga a revelação dela, para que ele me faça lembrar daquilo que ele tem para mim, daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho meditado. Então isso me ajudou. E a oração em outras línguas foi uma ferramenta sobrenatural. Amém. Amém? Então eu incentivo você realmente de ativar esse poder dentro de você. Porque, queridos, quando você ativar esse poder, você não vai ser um crente natural, mas sobrenatural, andando no Espírito e andando no poder. Deus não só quer que você tenha o Espírito Santo dentro de você. Amém. Deus também quer que você tenha o Espírito dentro dele e seja cheio do Espírito, para você cumprir o seu plano e o seu propósito e também na sua caminhada com ele. Amém? Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você foi tremendamente edificado com essa palavra, com esse podcast de hoje. Amém? Amém. E você que de repente chegou até aqui, ouviu sobre salvação, que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser salvo, você precisa nascer de novo. Falamos muito bem sobre o novo nascimento e sobre o batismo. E se você realmente ainda não nasceu de novo, não fez Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém. Eu quero orar por você. Amém. Coloca a mão no teu coração. Repita as palavras que eu vou te dizer agora. Feche seus olhos. Se concentre agora. Amém? Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. E escreva o meu nome no livro da vida. Amém. E eu sei que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é o dono da minha vida. Amém. E eu te reconheço, Pai, que não há outro caminho sem ser o Senhor. Jesus, amém, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, escreva aqui embaixo. Nós vamos entrar em contato com você. Eu tenho certeza que você será assistenciado. Amém? Amém. A palavra, ela é fundamental para nossas vidas. Isso. Amém? E antes de encerrar, ela vai orar por você. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, não tem outro caminho. Mas ela vai orar. E se você deseja receber o Espírito Santo, você pode receber aí, na tua casa, agora. Amém?
Esse estudo ele desperta a cada ouvinte o desejo de conhecer mais profundamente da palavra de Deus, buscando uma vida guiada pelo Espírito Santo. Independente, amado, da sua tradição cristã, todos sejamos conduzidos a amar a Cristo, viver em santidade e testemunhar o Evangelho como uma coragem e humildade. Isso. Amém? Então, Edicleide, quero que você ore, né, de fato, para as pessoas. Antes de me falar isso para você, nesse livro que eu indiquei, Línguas, depois de um dia de Pentecoste, esses tempos atrás, eu estava lendo a respeito disso, onde Kenneth Hagin, ele estava em um lugar, não tinha como colocar as mãos, né, ali nas pessoas, mas ele apenas disse: seja cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Amém. Porque é através da fé, né? Isso. E o desejo, E o né? desejo. Então, eu até tenho uma pessoa que conheço, né? Uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo no momento de adoração. Ela disse: eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu desejo, não uma imposição de mãos, mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. Ter essa experiência, essa própria experiência, né? De ser cheia sem ninguém pôr as mãos. Então, como eu falei, né? Existem várias formas de receber. Uma das é a imposição de mãos, outra é você adorando a Deus, orando, né, salmodiando. Então, de fato, você pode ser cheio do Espírito Santo. É só você desejar, crer e desejar, e assim você será cheio, até porque ele já está dentro de você. Amém? Amém? Então é algo que já é seu. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra que foi ministrada, Pai, no coração de cada um. E o desejo do nosso coração, Pai, é que cada um seja alcançado por meio dessa palavra, por meio dessa mensagem, que o Espírito Santo, Pai, leve o conhecimento no que se refere a tudo aquilo que ele tem para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que chegue o entendimento e o conhecimento a respeito, Pai, do assunto que foi ministrado, que é o batismo no Espírito Santo. E eu declaro pessoas cheias, pessoas desejosas, toda dúvida cessando em nome de Jesus, toda dúvida, toda frieza cessando em nome de Jesus. Mas eu oro, Pai, por fogo, Pai. Fogo queimando no coração de cada um, Senhor. Corações desejosos de ser cheios, de ser abastecidos, de conhecer mais o Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor, de ser fervorosos em espírito, de ter sua caminhada plena com o Senhor, com a grande ajuda do batismo no Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada um sendo alcançado e abençoado por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E seja cheio agora. Amém. Do Espírito Santo, aonde você estiver. Amém. Amém? Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra.